Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, tem as imagens aí, parece que teve uma saidinha de banco agora há pouco, é isso? Essas saidinhas de banco, elas acabam provocando os latrocínios, né? As mortes, porque o bandido vai para poder assaltar alguém que está no banco e ele não está nem aí, atira mesmo, atira para matar. Foi agora há pouco, 2 homens foram presos. A Karina Rica já está comigo, Flávia? Ao vivo, Karina Rica tem as informações. Foi agora há pouco aonde, hein, Karina? Essa saidinha de banco, movimentação da polícia aqui em Campinas. Karina, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. E os homens foram pegos ali no Jardim do Trevo, aqui em Campinas. Eles foram detidos por homens da Ronda Ofensiva com apoio de motocicletas, a Roncan, depois de praticarem uma saidinha de banco. A polícia suspeitou dos 2 homens depois de perceber que a moto que eles usavam estava com a placa coberta com um plástico preto. Eles tentaram fugir, mas acabaram batendo em um carro e nesse momento a polícia conseguiu prender os 2 homens. Com os bandidos foram encontrados 3 celulares, uma arma com numeração raspada e R$1.000 roubados da vítima. Os criminosos já tinham passagem pela polícia por roubo e foram levados ao 10º distrito policial da cidade. Assim que a polícia conseguiu pegar os 2 homens, a vítima que estava saindo do banco conseguiu reconhecer os 2 bandidos, Rodrigo. Olha, é uma ocorrência muito comum, essa ocorrência de saidinha de banco. A polícia, nessa ocasião aí, teve sucesso, conseguiu prender essa dupla, que muito provavelmente deve ter sido responsável por outras ações. É isso que a Polícia Civil vai investigar agora. Presos em flagrante. Você chegou a conversar com a vítima, Karina Rica? O que a vítima contou dessa abordagem? Ela havia ido ao banco tirar dinheiro e foi abordado lá de fora. Como é que foi? Eu cheguei a conversar com a vítima, Rodrigo, e o homem, ele contou pra gente que assim que ele saiu do banco, a moto já parou, um dos homens desceu da garupa e abordou o cara com uma arma e pediu dinheiro. O homem acabou falando que não tinha dinheiro, mas o bandido falou que já tinha visto e continuou pedindo pelo dinheiro. Aí a vítima percebeu que não podia fazer nada, entregou o dinheiro e o celular para o bandido. O detalhe é o seguinte, geralmente, há informações recebidas de dentro da agência. Geralmente fica um comparsa da dupla desses bandidos dentro da agência e de dentro da agência as informações são repassadas a esses bandidos do lado de fora, porque o que está narrando aí a Karina Rica é que os bandidos, inclusive, já sabiam da posse desse dinheiro pela vítima. A vítima que conversou aqui com a nossa reportagem, tem o trecho da vítima falando aí, ô Flávia? Não, né? Não, foi agora há pouco. A Karina está trazendo ainda as informações. Eu achei que tinham me falado aqui que tinha esse trecho, mas a Karina já trouxe a informação aqui a respeito dessa história toda. Ainda bem que a polícia prendeu. Aliás, se alguém reconhecer esses camaradas aí, procure a polícia para enquadrar esses caras em outros crimes, viu? Muito provavelmente é isso que a polícia deve investigar. Esses caras estarão envolvidos em outras ações. Obrigado, viu, Karina Rica, trazendo informações ao vivo aqui na tela da Band. Que absurdo, hein? Esses caras continuam conseguindo armas, continuam agindo livremente pelas ruas e avenidas das nossas cidades, colocando o senhor e a senhora na mira de um revólver, na mira de uma arma, e eles atiram de graça, hein? Atiram de graça. De graça. E matam. Quantos não foram os casos que nós já noticiamos aqui no Brasil Urgente, de gente que estava saindo do banco com dinheiro, às vezes, para poder pagar uma conta, né? Para poder pagar algum serviço prestado. O dinheiro que às vezes nem é do correntista, ele tira para poder fazer uma transferência. Né? Essa pessoa é abordada, chega a ser assassinada, morta, né? E esses caras continuam agindo livremente. Tem que ter punição máxima para esse tipo de gente. Punição máxima para esses bandidos. Olha, tem greve em Campinas, um prejuízo sem tamanho. Parou tudo aqui em Campinas, viu? Parou o transporte coletivo municipal. Tivemos problema durante a manhã, postos de saúde não conseguiram atender algumas pessoas que não conseguiram chegar justamente porque faltava ônibus, muita gente não conseguiu ir para a escola, crianças prejudicadas, estudantes que ficaram na mão, perderam prova hoje, né? Sem contar
tanto de gente que não conseguiu ir para o trabalho ou quando conseguiu, acabou perdendo a hora. A Carla Ramil já está comigo, Flávia? A Carla está ao vivo no terminal central de ônibus. E, Carla, quase não tem ônibus aí, hein? É muito pouco diante da frota e do movimento esperado para esse horário. Ontem você falava ao vivo com a gente aqui e a gente percebia não só uma movimentação muito grande de ônibus aí atrás de você, mas também das próprias pessoas que passavam por aí. Os próprios passageiros se antecipando a esse movimento de greve estão buscando outras alternativas, se é que há alternativas, hein, Carla? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, César Roveri, mostrar o Terminal Central, Rodrigo, porque nem parece que nós estamos neste horário no Terminal Central, que é um dos maiores, né, neste horário de pico aqui na cidade. Olha, um terminal vazio, você vê aí nas imagens, poucos ônibus circulando. A informação que nós temos, Rodrigo, é que dos 1.169 ônibus que integram o sistema Intercamp, apenas 7% estão funcionando, estão operando. Quanto? 7%, o que na verdade representa 66 ônibus, quando o que deveria estar circulando hoje são 620, de acordo com o que foi pedido pela Justiça do Trabalho, né? Que 70% dos ônibus funcionassem em horário de pico, agora seria das 5 da tarde às 7 da noite, e nos horários de entrepico, né? Nos outros horários, 50%. Mas não é isso que acontece por aqui, só 7% da frota está em funcionamento. Lamentável, hein? E com isso o prejuízo fica para o usuário que não tem nada a ver com a história, tem que pagar a conta. Fica na mão não, fica a pé. Tá todo mundo a pé hoje em Campinas. A Carla Ramil daqui a pouquinho volta para trazer mais detalhes pra gente. Esse pessoal do sindicato tá de brincadeira também, né? Fica de briguinha aí, de picuinha. Picuinha só gera picuinha. Aí o sindicato tá disputando poder, tá disputando um monte de coisa, tem um racha no sindicato. Quem sai prejudicado é a população, né? O trabalhador, lógico, tem o direito de reivindicar, mas a reivindicação tem que ser feita de forma responsável. Do jeito que está, não está sendo responsável, a população de Campinas está prejudicada e ponto. E ponto. Susto em Campinas, olha só, 2 pessoas acabaram ficando feridas, hein? Foi na Avenida Norte e Sul. O que aconteceu lá no Cambuí? Uma laje acabou desabando em uma obra. Alicia Manjavac tem os detalhes e traz pra gente. Tá aqui, ó, olho na notícia. Uma cena de filme de ação em plena Avenida Norte e Sul. Acionado para socorrer vítimas, o helicóptero Águia pousou no canteiro central. O chamado foi feito pelos vizinhos desta obra no bairro Cambuí. Segundo informações, haviam 2 indivíduos trabalhando sobre a estrutura metálica. A laje veio ao solo e, consequentemente, a estrutura metálica também. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã. Os 2 funcionários estavam em cima deste andaime, que ficou completamente destruído. Olha só o estado do andaime, todo retorcido. Aqui no chão a gente consegue ver, olha, em cima da laje, sangue dos funcionários, o material de trabalho deles, uma luva e um óculos, que também seria dos funcionários. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para dar apoio. Por sorte, os trabalhadores tiveram apenas ferimentos leves. O socorro foi rápido. Um foi socorrido, o mais grave, pelo helicóptero Águia até o pronto-socorro da Unicamp e o outro pela unidade de resgate do Bombeiros até o pronto-socorro do Anchieta. Tipo não, hein? Tem de gente mexendo em obra, essas obras sem acompanhamento de responsáveis técnicos, essas obras que acabam ocorrendo às vezes sem registro. Não estou dizendo que é o caso dessa obra aí. Olha como é que era antes, né? E como é que ficou depois, olha. Era assim. E olha como é que ficou, ó. Completamente destruído. Você viu? Nós vamos ver de novo a imagem ali, né? Tava tudo arrumadinho e ficou completamente destruído. Por sorte, hein? Esses 2 funcionários não ficaram feridos com uma gravidade maior. Deram muita sorte, mas muita sorte mesmo. Muita sorte mesmo. Parece que no momento do desabamento, um dos homens estava lidando com essa máquina, isso, não é isso, Luca? Estava lidando com essa máquina, aí a máquina tem um disco, o disco acabou escapando, é um disco de aço, né? Uma lâmina de aço, essa lâmina acabou atingindo o braço de uma das vítimas, a vítima, inclusive, que foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar nesse flagrante que o Brasil Urgente mostrou para você aqui na tela da Band. É preciso tomar cuidado, ter fiscalização,
né? Olha como é que era. Era desse jeito aí e ficou completamente destruída a loja. Completamente destruída, olha lá. Praticamente no mesmo ângulo, olha. Praticamente destruída a fachada da loja. Que coisa, hein? Susto em Campinas, ainda bem, sem prejuízos mais graves. Vem comigo aqui, olha. Preste muita atenção nessa história que você vai ouvir agora. É uma história que poderia ser enredo, né? Poderia ser roteiro de filme de terror. Um triângulo amoroso e que terminou em tragédia aqui em Campinas. Uma mulher apaixonada pelo amante e que teve a coragem e a frieza de pedir ao amante que assassinasse o esposo dela. O marido foi morto com a própria arma. E o detalhe, hein? Na frente do filho de apenas 11 anos. É muita crueldade, muita crueldade. Deixa eu ver a reportagem. Tá aqui, ó. Olho na notícia. Cega de amor por um jovem de 19 anos, Vanessa Cristina Procópia, de 30 anos, foi capaz de acabar com a vida do próprio marido. De acordo com a polícia, o casal teria planejado a morte do vigilante Antônio Rosa Monteiro, de 37 anos. O crime aconteceu no dia 1º de janeiro, no Jardim Satélite Íris, em Campinas. Antônio levou 5 tiros em frente ao filho de 11 anos. Sob o pretexto de devolver a arma para seu marido, o atrai até o local do crime, onde o seu amante está lá com a própria arma do marido para executar o crime. No local, a polícia encontrou um celular rosa que o criminoso teria deixado cair depois de efetuar os disparos. O aparelho ajudou a solucionar o crime. Através da inteligência policial, conseguimos apurar que o telefone que foi localizado na cena do crime pertence à mãe do Guilherme, a mãe do executor. Em depoimento, o acusado, que já estava preso por furto de veículos, confessou o homicídio, mas negou que soubesse que a criança estava no carro junto do pai. Ele fala que a trama toda foi praticada pela companheira, pela Vanessa, que ele não teve participação a não ser na execução, que quem tramou todo o crime foi a Vanessa. O casal vai responder por homicídio triplamente qualificado e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Gente, mas que horror, que frieza dessa mulher. Lembra da história da Viúva Negra? Você vê, ela atrai o marido para um local, né, sob o pretexto de que ia devolver ao marido uma arma, sei lá o quê. E aí o amante já estava esperando com ela, executou o marido e com frieza, né, sem se preocupar com o trauma que poderia causar na frente do filho de apenas 11 anos. 11 anos a criança. Que maldade, hein? Mas quanta maldade, gente. Quanta maldade. A Viúva Negra, é o caso da Viúva Negra. Eu tô falando aqui, dá para fazer um filme, meu Deus do céu, dessa história aí. Que tragédia. O camarada foi preso e a justiça determinou a prisão temporária também da esposa, considerada pela polícia a mandante do crime. Você vê que o cara não teve nenhuma preocupação com a criança, né? Mandou 5 tiros na vítima, na frente do menino de 11 anos, como se fosse, né, um esporte, se fosse tiro ao alvo. Não se preocupou com a possibilidade de atingir a criança de 11 anos, nada disso. Executou o marido a mando da amante. Que coisa absurda, que coisa absurda. Coisa lamentável. Foi no Satélite Íris, é isso? No Satélite Íris, aqui em Campinas, a mulher aguarda presa enquanto responde a essa investigação da polícia. O outro cidadão também preso, suspeito de atuar nesse crime, o caso que deve ser relatado pelo delegado Rui Pegolo ao Ministério Público nos próximos dias. Parabéns aí à equipe do setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil aqui de Campinas. Não tem crime perfeito, hein? Você viu que o cara largou o celular para trás? Sempre há um vestígio e esse vestígio é seguido pela polícia com muita inteligência para elucidar o crime. Você está pensando em cometer um crime aí do outro lado? Desiste, meu camarada, que você vai bailar na mão da polícia aqui em Campinas, hein? E olha, a Polícia Militar estourou hoje um desmanche de veículos, funcionava em um barraco no Parque Osiel. 2 pessoas acabaram presas com um detalhe, hein? No mesmo local onde funcionava esse desmanche clandestino, onde muito provavelmente estavam carros
levados de pais de família, pessoas que passaram por verdadeiras torturas psicológicas durante assaltos e roubos aqui em Campinas, também funcionava, pelo menos aos olhos da polícia, a polícia investiga isso, um local que poderia servir de cativeiro. O Walter Sena tem os detalhes e traz pra gente aqui, ó. Olho na notícia. O desmanche funcionava neste terreno do Parque Osiel. Uma equipe da Polícia Militar patrulhava as ruas do bairro quando desconfiou de atitudes suspeitas de 2 pessoas. Quando adentramos a via, nós deparamos com um indivíduo e logo que ele avistou a viatura, começou a se portar de maneira suspeita. E imediatamente ele adentrou essa habitação, esse barraco. Foi quando nós entramos e constatamos peças de veículos, produto de roubo, já identificamos um deles, produto de roubo. Foi quando nós questionamos, já detivemos ele. Ao entrar no imóvel, a polícia encontrou 2 veículos desmontados e várias peças espalhadas pelo chão. Um dos carros, o Gol vermelho, tinha sido roubado no dia 16 de março na região do Jardim São Bernardo. Anderson Wilson Costa e Anildo Monte Martins foram presos em flagrante por roubo e receptação. Além do terreno aqui ao lado, onde os carros eram desmontados, os policiais encontraram aqui nos fundos este quartinho. É um ambiente improvisado. A PM acredita que aqui eram mantidas vítimas de sequestro relâmpago. Aqui um buraco foi aberto na parede. Através deste buraco, os bandidos poderiam verificar se havia alguma patrulha nas imediações. O quarto é improvisado, ó. Tem um sofá aqui, alguns colchões e aqui dá para ter ideia, ó, um banheiro improvisado. No local foi constatado um barraco aí e o que causou estranheza à Polícia Militar é que não tem nenhum fogão, geladeira ou algo do tipo que possa aí, simular onde uma pessoa realmente vive. Então, provavelmente, o roubo com retenção da vítima ou até mesmo sequestro dos indivíduos praticavam no local. Muito provavelmente a vítima era levada no chamado sequestro relâmpago, mantida nesse local enquanto os bandidos faziam saques em caixas eletrônicos, algo do tipo. Depois a vítima liberada e o carro ficava ali para ser desmanchado e as peças vendidas no mercado paralelo, né, vendidas para os desmanches e revendedoras irregulares. Olha, gente, esse tipo de crime, que é o roubo e o furto de veículo, não para de crescer na nossa região, infelizmente. Com isso, os seguros ficam caros, né? A insegurança de quem anda de carro, frequenta à noite, sai para trabalhar, vai para a escola à noite, é muito grande, muito embora os crimes não ocorram somente à noite, é bem verdade, bem de dia, mas só acontece esse tipo de roubo porque tem gente que compra peça roubada, porque tem gente que compra peça do mercado paralelo. Ah, tá na hora da gente parar de incentivar esse tipo de coisa, é igual a droga, só tem tráfico de drogas porque tem um malandrão lá que vai e compra droga na biqueira, né? Só tem tráfico de drogas porque tem um bobão que vai lá e alimenta o tráfico de drogas, que dá dinheiro pro traficante tirar a vida de alguém, que dá dinheiro pro traficante, né, matar o filho da gente. É a mesma coisa no caso dos carros roubados. É porque tem o espertinho que vai lá e compra essa peça do mercado paralelo. Então, se a gente, o cidadão, parar de comprar no mercado paralelo, parar de comprar peça sem origem, sem nota fiscal, ele já ajuda a minimizar em muito, hein? Minimizar em muito esse tipo de crime, que não para de crescer, eu repito, não para de crescer. Para piorar, a polícia localizou esse espaço aí que pode ter servido já de cativeiro. A polícia agora vai investigar o caso, menos um espaço, né, para essas quadrilhas que praticam o sequestro relâmpago aqui na nossa região. E olha, você já ouviu aquela expressão de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Já ouviu aí do outro lado? Hein, Lucas? Já ouviu? Já ouviu, né? Já ouviu, Alexandre? Pois é. Só que não é bem verdade, não, viu? Um raio pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar. Graças a Deus, o pessoal agora está conseguindo interpretar essa situação com mais tranquilidade. Mas passaram um susto hoje de madrugada aqui em Campinas. Isso porque um caminhão invadiu uma casa na mesma rua onde nós já mostramos, inclusive, aqui, lá no Jardim Anchieta, em Campinas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Essa casa é vizinha da casa que já havia sido invadida
por um caminhão há pouco tempo. Ah, faça-me o favor, hein? A Carla Ramil é quem conta essa história pra gente. Tá aqui, ó. Olho na notícia. O caminhão invadiu a casa na madrugada de hoje, por volta das 3 horas da manhã. Rita, dona do imóvel, estava acordada e se assustou com o barulho. O muro ficou totalmente destruído. Estava tomando banho. Aí, no susto, eu saí aqui fora e já estava todo destruído. O veículo pertence a este frigorífico, que fica bem em frente à casa. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o freio e atingiu a residência. Esta não é a primeira vez que um acidente como este acontece na rua Decival Rodrigues de Araújo, no Jardim Anchieta, na região do bairro Campos Elíseos. Em janeiro do ano passado, as casas de Marina e Gislaine, vizinhas de Rita, foram atingidas por um veículo da mesma empresa. Os imóveis ficaram destruídos. O impacto foi tão forte que até mesmo esta viga de sustentação de uma das residências foi arremessada por cerca de 4 metros. Na época, o motorista do caminhão que provocou o acidente alegou que havia perdido o controle do veículo e não teve como desviar. Como o fato já aconteceu por diversas vezes, os moradores estão assustados e com medo de novos acidentes. Eles exigem mais segurança e pedem até mesmo a saída do frigorífico aqui do local. Já tem um processo com a assinatura de todos os moradores. A gente só está pedindo a resposta, esperando a resposta e ó, nada. O estabelecimento já providenciou a reforma do muro da casa de Rita, que deve ficar pronto nos próximos dias. Gislaine, que está grávida de 4 meses e já teve a casa destruída, tem medo de uma tragédia. Ninguém dorme, eu não durmo, a moça do lado aqui não dorme, fica todo mundo meio que acordado, já esperando o caminhão entrar de novo. Infelizmente aconteceu de novo essa noite. É a segunda vez que a gente mostra, mas eu estou recebendo a informação de que é a terceira vez que acontece isso lá no Jardim Anchieta. Deram um jeitinho de arrumar logo ali o muro, né? Para não dar tempo da imprensa chegar, noticiar. Alguma coisa está errada, hein? Alguma coisa está errada. Geralmente o pessoal fala que o caminhão estava parado e perdeu os freios. Só que as testemunhas aí estão dizendo que os motoristas é que estão perdendo o controle dos veículos. Por que estão perdendo, hein? São motoristas profissionais. Ou não? Ou não? Hein? Numa hora dessa vai acontecer uma tragédia, vai ter uma tragédia nesse bairro. Nós vamos noticiar aqui que um caminhão acabou invadindo uma casa, né, matando gente. Graças a Deus ninguém morreu ainda. Graças a Deus ninguém morreu ainda. O pessoal do frigorífico fala o quê, hein? Que é só acidente, é isso? Ah, que foi um acidente, né? Eu não sei o quê. Uai, mas já aconteceu, não é a primeira vez, é pela terceira vez. Pela terceira vez. E os caras continuam com esse problema aí. Instalaram até barra de ferro ali, ó. Vocês viram? Aquilo ali é trilho, não é não, Alexandre? Hein, ô Ney? Não é trilho isso aí? Parece trilho, aqueles pedaços de trilho de trem. Tá atravessado ali, ó. Tá ali, ó. Olha lá, a coluna. Muito provavelmente colocado aquele troço ali para evitar que o caminhão possa invadir. Você vê o medo dos moradores? Duro, hein? É difícil dormir com o perigo dormindo ao seu lado, hein? Sabe aquele filme, O Inimigo Mora ao Lado? Nesse caso aí é a tradução perfeita para esse filme. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Alguma coisa está errada. Aliás, a INDEC devia fiscalizar esse trecho aí para saber se pode ou não pode circular caminhão, se pode ou não pode circular e fazer manobra de caminhão nesse espaço aí. É espaço residencial, uai. Né? Tem que ter no mínimo o cuidado. Pelo jeito não estão tendo esse cuidado aí. Vem comigo aqui.